A gente lembrando amanhã, um dia bonito, São Francisco de Assis, né? Esse ano cai no domingo e infelizmente a liturgia não é do santo, né? Porque o domingo prevalece sobre todos os santos, não é? E também eu devo lembrar, Fábio, começamos o mês de outubro, que é o mês das missões. O mês em que lembra os nossos missionários, nossas missionárias que estão trabalhando em países, lugares muito complicados, distantes, mas também é a nossa obrigação de sermos todos evangelizadores, evangelizadoras, não é? Mas o domingo, ele é muito bonito, o tema é muito interessante. Eu vou começar a conversar com você a partir da primeira leitura. É tirada do profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Esse aqui é um dos trechos mais famosos de Isaías. Isaías, ele está chamando o povo a mudar de vida, porque o povo ainda acreditava, louvava a Deus, mas tinha outros deuses também, né? Infelizmente, foi uma luta muito grande o tempo inteiro e também a maneira como o pessoal vivia. Às vezes ia ao templo, ia fazer as orações, os sacrifícios, mas vivia de uma maneira injusta, fazia mal para os outros, explorava os outros, essas coisas. Então, ele vai chamar, Deus, através de Isaías, vai chamar a atenção do povo, não é? Então, ele vai dizer, o Isaías, eu vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Esse aqui é interessante, o cântico da vinha de um amigo meu, né? E o que ele vai contar para nós? Ele vai comparar o povo a uma vinha. Aparece muito na Bíblia, vocês vão ver, né? Vocês já conhecem, aliás, não é? A imagem da vinha, porque na terra de Jesus se plantava muita videira. Então havia vinhas, às vezes enormes, e eles usavam a uva para comer, naturalmente, mas também para fazer o vinho, que era a bebida que eles usavam com frequência. Bom, então, o que ele vai dizer? É interessante. Veja a comparação, a vinha. Agora você lembra, a vinha é o povo. Olha o que o amigo dele fez. Ele escolheu uma terra muito boa, fértil. E aí, então, cercou, naquele tempo eles cercavam com pedras, eram muros de pedras, né, porque havia muita pedra. Limpou, né, depois escolheu as melhores cepas, vamos dizer, cepa é o tipo de uva, né, as melhores. Depois, construiu uma torre. Essa torre, não pensa que é a torre do tamanho da torre da nossa igreja, não. Era uma construção de pedra também e que não era coberta. E no tempo da colheita, eles colocavam uma espécie de sapé, não é? Lá não há sapé, mas uma espécie de sapé, e lá então ficava inclusive a pessoa que ia guardar a vinha para não deixarem roubar as uvas, né? E depois construiu também um lagar. O que é o lagar? Né? É interessante essa palavra, que eu já vi uma vez uma pessoa que estava lendo lá na missa, ele, em vez de ler lagar, falou lugar. É lagar. O que é lagar? É uma espécie de tanque onde se coloca a uva e o pessoal começa a pisar. Naquela época era dessa maneira. Se pisava para fazer o vinho, né? Bom, então preparou realmente o melhor. E quando chegou na época da colheita, a uva veio azeda, rapaz. Deu errado. Fez tudo aquilo e no fim diz uvas selvagens de tradução, mas aqui seria mais uvas azedas, que não prestavam nem para comer e nem para fazer vinho. Então, agora vocês vejam a pergunta que ele faz para o pessoal que está em volta dele. E agora, habitantes de Jerusalém, cidadãos de Judá, julgai a minha situação da minha vinha. O que eu poderia ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas porque produziu ela uvas selvagens, azedas? Pois agora
Eu vou mostrar-vos o que eu farei com a minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada, espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Quer dizer que então vai abandonar mesmo, não deixar nem correr água naquele terreno lá. Tanta raiva que ele ficou fez o melhor, no fim foi dar tudo errado, não é? E aí então ele vai terminar o profeta. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos, a vinha de Deus, é a casa de Israel, o povo de Judá, sua dileta plantação. Esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. Quer dizer que então Deus realmente cuidou daquele povo. Aquele povo de Israel foi muito cuidado por Deus. A gente, quando lembra o que aconteceu, a chamada de Abraão, pois o Isaac, o Jacó, os filhos de Jacó vão para o Egito, ficam escravos lá, Deus tira de lá, o mar que se abre, entram pelo deserto, chegam a essa terra prometida, aqueles povos são expulsos daqueles lugares e eles tomam conta daquela terra. Portanto, Deus cercou de carinho aquele pessoal. E o que aconteceu? O povo se esqueceu de Deus, e aqui como diz, né? O que fizeram? A injustiça e a iniquidade. Se separaram de Deus. É muito triste essa história. E se você lê em seguida o Salmo de Meditação, que é o Salmo 80 na Bíblia hebraica, 79 na Bíblia grega, você vai ver o que aconteceu com aquele povo. Deus mandou profetas para chamar atenção. Você veja Isaías, depois veio Jeremias, Ezequiel, vieram os profetas menores, que eram fortes também naquela época, e não ouviam, seguiam caminhos ruins, né? Então o Salmo 80, ele diz assim: veja o que Deus fez para aquele povo, arrancar-se do Egito esta videira. Veja, ele não fala da vinha, da videira, né? Expulsar-se muita gente para plantá-la. E o que aconteceu? Ela se expandiu, né? Até o mar se estenderam seus sarmentos, até o rio seus rebentos se espalharam. Veja, Deus então realmente dá toda a força para aquele povo. Depois vai dizer o que aconteceu. Por que razão vós destruísse sua cerca, para que todos os passantes a vindimem, que arrebentem, o javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem? Que realmente, quando esse salmo foi escrito, já a cidade tinha sido destruída, Jerusalém, o templo, né? E o povo tinha sido levado como exilado para a Babilônia, né? Então, quem compôs o salmo, o salmista, ele lamenta a situação. Por que Deus cuidou tanto e foi acontecer toda aquela desgraça? Mas veja que tinha sido previsto pelo Isaías. Depois ele vai dizer: voltai-vos para nós, Deus do universo. Isso aqui é bonito. Voltai-vos para nós, né? Olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes. E aí então vem o reconhecimento do que aconteceu. Eles se afastaram de Deus. Agora, o que resta? O arrependimento. Nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Veja então a conclusão desse salmo. Quer dizer, aconteceu toda aquela desgraceira, como dizem, né? Por culpa do povo, não foi castigo de Deus, o povo que procurou isso. Quando a gente se afasta de Deus, não é Deus que castiga, nós que nos castigamos. E então aconteceu tudo aquilo, ele lamenta o que aconteceu, lembra a história e no fim vai concluir: nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus.
bem dentro, essas duas leituras, elas se encaixam muito bem, porque uma foi antes, a outra foi depois. Então a gente vê o antes, alerta, não ouviram um alerta, e aí o depois, e aí então o que resta? Nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. É bonito isso daqui, bonito. Agora você veja o Evangelho. Nós estamos lendo Mateus, não é? Estamos no capítulo 21, versículo 33 a 43. Esse capítulo 21, ele é muito interessante, porque começa com a entrada de Jesus em Jerusalém. Depois, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Então vem a reação dos sumos sacerdotes e das autoridades civis, que são chamados aqui os anciãos. Bom, aí Jesus se retira, depois Jesus volta, está lá no templo ensinando, né? Aí vem os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, as autoridades, vêm questionar Jesus. Com que autoridade você está falando aqui? Com que autoridade? Porque eles achavam, eles eram os donos do templo, né? E Jesus então conta aquela parábola. Primeiramente ele vai questionar os caras lá, não é? Depois vai contar aquela parábola que nós vimos domingo passado, da vinha, o pai que manda os dois filhos para ir para trabalhar na vinha, um disse que não ia e foi, o outro disse que ia e não foi, né? Vocês lembram disso? E agora então, novamente Jesus conta outra parábola. Veja, a parábola da vinha foi domingo passado, hoje volta a vinha de novo. Você veja que tem muita ligação com a leitura do profeta Isaías do Salmo 80. Só que Jesus vai apresentar sobre outro aspecto. O que acontece? Jesus vai dizer o seguinte: um homem, proprietário, plantou uma vinha. E agora veja o capricho também. É interessante como é muito parecido com o trecho do Isaías. Plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar, não um lugar, um lagar para esmagar as uvas, e construiu uma torre de guarda. Então essa torre que eu já expliquei para vocês o que é. Depois, o que aconteceu? Ele arrendou a vinha. Quer dizer, quando chegava na época da colheita, então os que tinham arrendado, e chama aqui vinhateiros, os que arrendaram a vinha, tinham de dar uma porcentagem para o proprietário, né? Essa vamos dizer assim, é o contrato de quando você faz arrendamento de alguma coisa. E aí chegou o tempo da colheita. Então o proprietário não podia ir, ele mandou os empregados lá buscar a parte dele. Qual foi a reação dos arrendatários? Eles bateram num, né, mataram o outro e apedrejaram o outro. Eles se achavam os donos da vinha, se apossaram da vinha do patrão. Não era deles, mas se acharam os donos. Então, veja o que aconteceu. Depois, o proprietário mandou outros mais numerosos e aconteceu a mesma coisa. Apedrejaram, mataram, né, bateram. Aí o proprietário falou: eu vou mandar meu filho, é o filho único. Eu vou mandar meu filho, eles vão, naturalmente, respeitar meu filho. Quando o filho chega lá, esses arrendatários, né, esses vinhateiros, como é chamado aqui, o que eles fizeram? Falaram: olha, vamos matar esse rapaz, porque ele é filho único. Nós vamos matar e assim fica tudo para nós. Nós seremos os herdeiros. Queriam, portanto, se achavam os donos da vinha. E aí, então, fizeram isso, mataram o rapaz. E aí Jesus perguntou, né? Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses arrendatários? O que ele vai fazer? Jogou a pergunta para os sumos sacerdotes e autoridades que estavam ali. E eles, na maior ingenuidade, responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus estava falando do quê?
Quem eram aqueles que arrendaram a vinha? Eram os sumos sacerdotes e as autoridades. Eles estavam à frente do povo, mas se achavam donos do povo. E o povo não era deles, o povo era de Deus. Veja aqui o que Jesus está querendo dizer. E aí então, o que eles fizeram? Como eles se achavam os donos, vieram os profetas. Jeremias, tem na história de Jeremias isso. Jeremias foi fazer um discurso no templo. Então vieram os sumos sacerdotes, as autoridades lá, os anciãos, né? Pegaram o Jeremias, botaram o Jeremias num poço sem água, para ele morrer de fome. Queriam matar Jeremias. Queriam matar, né? Em outra ocasião queriam matar, mas foi o rei que salvou Jeremias, não é? E assim outros profetas. Aí veio Jesus, Jesus que mostrou que o povo não era deles, mas era de Deus. E o que eles fizeram com Jesus, né? Então Jesus vai dizer, Jesus lhes disse, vós nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o Salmo 118, 117. É um trecho do salmo, desse salmo. Quer dizer, mataram Jesus achando que tinha acabado, mas Jesus foi a pedra angular, a pedra que deu consistência ao povo. Depois Jesus vai dizer, e daí, o que vai acontecer? O reino de Deus vos será tirado. O reino de Deus, veja. O reino de Deus é o povo de Deus. Vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Quer dizer, não aceitaram Jesus Cristo, mataram Jesus Cristo, mataram os profetas. Agora o que acontece? O povo de Deus deixou de ser só o povo de Israel para serem todos aqueles que foram chamados de todas as nações, raças e línguas. Então Jesus mostra realmente o que aconteceu. Aquela história que o Isaías conta da vinha, né? Que a gente vê no Salmo o que aconteceu. Depois esse povo novamente voltou, Deus trouxe novamente, se refez, e o que aconteceu? Repetiram aquelas cenas. Os profetas foram jogados para fora, e quando Jesus mandou seu filho para junto de nós, o mataram numa cruz. E quem realmente condenou Jesus à morte foram esses fulanos aqui. Os chefes do templo, os chefes religiosos e os chefes civis. Isso aqui é uma lição muito grande para nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. De Deus. Nós somos o povo de Deus. Então ninguém é dono do povo de Deus. É Deus que é o povo, que é o dono, não é? Que é o Senhor. O bispo não é dono da diocese. O padre não é dono da paróquia, né? Quem está à frente de coisas na paróquia não é dono. Deus que é o dono. Nós somos servidores do povo de Deus. Isso aqui é muito interessante para a gente ver realmente como é que deve ser a igreja. O nosso Papa Francisco está chamando muita atenção para um aspecto da igreja que envolva, assim, o mais possível, o número maior de pessoas nas decisões da igreja. Eu acho que isso é importante, os nossos conselhos paroquiais, conselho de administração e outros organismos assim, para que realmente aquele que está à frente da igreja, o bispo, o padre, o diácono ou alguma pessoa, realmente seja o grande servidor, aquele que dá unidade, é o serviço da unidade dentro da igreja, não é? Então veja o tema da vinha do Senhor. Agora, a segunda leitura. Isso aqui é muito bonita também. Veja, nós estamos lendo a carta aos Filipenses. Isso aqui é quase o final, né? O capítulo 4 é o último, mas aqui estamos ainda no versículo de 6 a 9. E aqui então temos umas coisas muito interessantes. São Paulo, ele vai chamar a atenção dos filipenses. É uma carta muito afetuosa, né? Então, São Paulo vê que às vezes as pessoas se inquietam demais com certas coisas,
né? A gente se preocupa agora, por exemplo, é a pandemia, é o desemprego, e nós vamos realmente nos assim, angustiando às vezes com os problemas. Então ele diz assim, não vos inquieteis com coisa alguma, mas, qual é o meio que ele apresenta? Mas apresentai vossas necessidades a Deus em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. Veja então a oração, como ele ajuda a nós encontrarmos a serenidade e a paz. Por isso que ele vai terminar. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará vossos corações e pensamento em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Nós precisamos ter paz. As pessoas hoje em dia estão muito agitadas, né? Muito apaixonadas por coisas que não precisavam ter tanta agitação, tanta paixão, não é? Nós vamos entrar nas eleições, um tempo assim que a agitação é grande, a pessoa fica fora de si, que nem pipoca, né? Isso não presta. A gente tem que ter as opções nossas, políticas, ideológicas, tudo mais, mas com calma, a gente não perder a paz, não é? Agora, por exemplo, com esse negócio da pandemia, tem muita gente que está pirando, não é por aí. E o problema do dia de amanhã? Olha, vamos conversar com Deus, Deus nos dá a paz. A oração é um momento de a gente se encontrar realmente com Deus e conosco mesmos. Então a gente vai encontrando o quê? A serenidade. Isso é muito importante na vida, porque senão a gente não é feliz. A gente vive angustiado e aí acontece o que está acontecendo. Quando terminar essa pandemia, e aí estamos falando já em dezembro, começam vacinações aí no Brasil e no mundo, a gente vai ter muita gente aí pirada, né? Muita gente aí com problemas sérios. Para que isso, meu Deus do céu, né? A gente então, quando estiver angustiado, a melhor coisa é você se recolher num lugar tranquilo, vai para um lugar tranquilo na sua casa, se quiser vir na igreja, né? Se afaste. E aí, procure primeiramente fazer o quê? Você esvaziar a sua cabeça. Deixa o pensamento funcionar. Não tenha pressa, deixa. Funciona até você se acalmar. Quando você se acalmar, aí então você comece a conversar com Deus sobre aquilo. E aí você vai encontrando novamente a paz e você vai colocando as coisas no devido lugar. Porque senão, um grão de feijão, torna-se uma feijoada, né? E um grão de feijão é um grão de feijão, não é uma feijoada. Assim também, nós vamos enfrentar dificuldades? Vamos. Existe a dificuldade? Existe. Mas nós vamos enfrentar e vamos vencer. Ah, mas é grande a coisa. Me lembro de um caboclo que dizia para mim, quando você for comer um angu fervendo, aquele quente, não coma assim depressa não. Vai comendo pelas beiras. Aí você come e não se queima, né? E come o angu todo. Na nossa vida também. Às vezes aparece um problemão, não dá para resolver tudo agora, vai resolvendo pelas beiras. Quando você percebe, já resolveu o problema. A oração é uma fonte de paz. Você veja que São Paulo dizendo aqui. Depois São Paulo, ele fala para uma comunidade que estava vivendo no meio de pessoas que tinham outras religiões, né? Eram pagãos, a maior parte eram descendentes de romanos, não é? E ele vai dizer, olha, entre o povo aí, vocês vão encontrar muita coisa bonita. Então, vivam assim também com essas coisas, só colocando a luz de Cristo. Ele vai dizer, quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude e de qualquer modo mereça louvor. Então, isso são coisas que a gente encontra na nossa sociedade. Hoje o mundo, você vai dizer, é cristão? Não é cristão. Então, nós somos cristãos, nós que vivemos o cristianismo, procuramos viver, somos poucos.
mas certas virtudes estão dentro do ser humano. Por exemplo, por que você fala tanto contra a corrupção? Quer dizer, dentro das pessoas existe a virtude da honra, né? É uma virtude importante. Portanto, isso que existe, assim de bom nas pessoas, nós devemos viver também. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim. E ele vai dizer, o que de mim vistes ou ouvistes. E realmente São Paulo, ele procurou viver. Assim o Deus da paz estará convosco. É um trecho muito bonito isto, quando mostra para nós como proceder nos momentos de tensão, de preocupação. Tire um momento, se recolha, se coloca diante de Deus, se acalme e Deus dará a paz. E também dentro da sociedade, certas virtudes que são para todos nós devemos praticar também, né? E sobretudo viver o ensinamento que Jesus deixou para nós. Então, veja só, essa missa ela é muito rica. Vamos lembrar o Isaías falando: o povo é a vinha do Senhor. Deus fez com tanto carinho aquilo pelo povo, e o povo não correspondeu. Então, o que aconteceu? Aí o Salmo diz para nós o que aconteceu, né? Foi aquela devastação, mas aí não, nós vamos voltar para Deus, nós nunca mais vamos nos separar de Deus. Então, isso daqui serva para nós também. Nós precisamos caminhar nos caminhos de Deus, na nossa vida pessoal, nossa vida de família, nossa vida de igreja, nossa vida de trabalho, pelos caminhos de Deus, é por aí. E depois, a parábola de Jesus. Ninguém é dono da vinha do Senhor, ninguém é dono do povo de Deus. Só Deus é o Senhor. Os outros são pessoas que servem. Isso vale para as pessoas que estão à frente das comunidades. E depois, como viver isso? São Paulo vai dizer: olha, você está preocupado demais? Reze. A oração não é só de rezar Ave Maria, Pai Nosso, não. É a gente realmente conversar com Deus. Hoje, a gente ouve falar muito da meditação. Essa meditação que eles falam, da meditação dos orientais, que às vezes é uma alienação. A nossa oração não. A nossa oração é um encontro com Deus. A gente se encontra com Deus, conversa com Ele, e daí o que acontece? Nossa vida muda. Vamos encontrar a paz e o tamanho exato das coisas. E depois, a gente procurar viver bem essas virtudes que todo mundo deve viver. Olha, que ensinamento bonito, né? Não é mesmo, Érica? O Fábio já está concordando comigo, agora você concordou, eu fiquei feliz, né? Mas é mesmo, é um ensinamento muito grande. E o tema do domingo é a vinha, né? A vinha do Senhor, que somos nós, o povo de Deus, né? Tá certo? Tá muito certo, Dom Luizinho. E enquanto o senhor falava, eu estava procurando aqui algumas coisas em relação a que Jesus também fala que ninguém dá fruto por sua conta própria, né? Exato. Que só damos fruto nele, né? Que também é uma parábola, uma comparação, uma parábola, sim, tirada da vinha também. É. Só que ele pega não a vinha, mas o pé de uva, a videira, né? Videira. Eu sou o tronco e vós sois os ramos. Então, a quem permanecer unido ao tronco, que é Jesus Cristo, dará frutos, né? É bonito, isso é de João, de capítulo de João. Isso é bonito, isso daí. Se não me engano, é o capítulo 15 do Evangelho de João. Né? E como que é importante isso daí? Toda essa reflexão, né, Dom Luizinho, o senhor fazendo, como as coisas ficam tão bem encaixadas, né? Inclusive, a gente falando de São Francisco, né, o que mais eu percebo assim dessa forma de ser de São Francisco é a entrega, né? Então, como Jesus também diz nesse caso do tronco, da vinha, quando a gente se entrega ao comando de Jesus, a deixar que Ele faça, que, né, a gente entregue as nossas orações, as nossas preocupações, tudo na mão de Jesus e deixar Ele conduzir, como as coisas vão ficando mais leves, né, Dom Luizinho? A gente passa por dificuldade, né, Dom Luizinho? Passa por tribulação,
vem preocupações, igualzinho. Mas olha... A força é grande, né? São Francisco é realmente uma figura impressionante. Ele viveu numa época muito parecida com a nossa, sabe? Parece que não, porque era a Idade Média. Sim. Mas o mundo muda, não muda muito, não. Então, veja, filho de um comerciante rico, né? Pedro Bernardone, vivendo numa época em que se esbanjava realmente dinheiro, jogava fora, inclusive, né? E nós estamos vivendo uma época parecida. E naquela época, o mundo precisava de um sinal. O sinal foi Francisco de Assis, né? Quer dizer, o dinheiro está ótimo, é bom ter, mas não é tudo na vida. Agora nós temos aqui, ontem a notícia que o presidente dos Estados Unidos está internado porque está com Covid, né? Pegou e a gente pensa, puxa vida, rapaz, o homem mais poderoso do mundo. O rapaz tem tudo, pode destruir o mundo, apertar um botão lá. Esse cara, uma coisinha de nada, pode acabar com um cara desse, né? Claro que ele parece que está bem, Deus ajude que esteja mesmo. Vamos mostrar, olha, o poder do mundo é que nem a estátua do Nabucodonosor. Tem pés de barro. Tem pés de barro. Você pode ter armas, você pode ter dinheiro, pode ter tudo, pode ser o dono do mundo, mas você tem pé de barro. Um coronavírus, um vírus que ninguém vê, pode acabar com um cara desse, né? O que adianta agora bomba atômica? Vai jogar bomba atômica em cima do coronavírus, o que vai acontecer, né? É interessante como Deus tem os seus caminhos, mostra. São Francisco de Assis, na época, foi realmente um sinal de Deus. Como é que a gente deve ver os bens materiais? São importantes, mas não são tudo. Deus está mostrando hoje, com esse negocinho pequeno que a gente nem vê, né? Que tudo tem seu lugar. A gente precisa saber olhar e ouvir a mensagem de Deus. São Francisco de Assis, ele foi muito forte nisso, né? Quando ele ouviu o crucifixo dizer para ele, reconstrói a minha igreja, ele primeiro pensou que era reconstruir capelas, mas depois viu que não, a missão foi outra, mostrar realmente os caminhos que a igreja tinha que seguir na época. É um grande santo, eu gosto muito de São Francisco. Foi o primeiro santo que realmente me trouxe devoção, né? Desde criança, eu gostava por causa dos animais. Dos animais. Que era o santo dos animais, então eu gostava disso aí. Conversava com os animais. Você conversava com os passarinhos, né? O lobo. O lobo de Gúbio. É muito interessante a vida dele, né? Pois é, mas e como que é bonito de ver isso, né? Mostrou para o mundo o que é a verdadeira felicidade, onde está a verdadeira felicidade. Que não estão nos a felicidade está dentro de nós, e nós procuramos eles fora de nós. Esse que é o problema, né? É verdade. Está tão dentro e você procurando tão longe e não encontra daí. Parece que eu escutei o Santo Agostinho falando agora, né? Muito bem. Dom Luizinho, infelizmente nós temos que terminar o nosso papo pelo nosso horário, mas não sem antes pedir aquela bênção para o senhor, Dom Luizinho. Não tem dúvida, Fábio. Para você, a Érica, as famílias, você que está nos ouvindo e também a todos vocês que nos acompanham, né? Não só que nos acompanham, os outros também. Então, nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. Aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.